Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você por que os evangélicos são chamados de evangélicos, né? Algumas pessoas dizem que é muita arrogância dos evangélicos se postarem de únicos cristãos evangélicos, né? Onde vem essa história de evangélicos, esse termo evangélico? Esse termo evangélico foi cunhado por Lutero, né? E por que foi cunhado por Lutero? Porque a Reforma Protestante ela surgiu exatamente porque a Igreja Católica se afastou do Evangelho e procurou outras coisas, como, por exemplo, legislação de direito canônico, né? Filosofia, algumas bulas papais e coisas do tipo, né? Ideias que vinham de tradições e não do Evangelho propriamente dito. Então, o termo evangélico ele tem a origem de ser um grupo cristão, né, que, digamos, ele se pauta especialmente pela Bíblia, pelo Evangelho. Tá? O Evangelho não é só uma coisa etérea, não, ele é palpável, né? É a Bíblia Sagrada. Você pega na mão, você pega a Bíblia, um livro, é aquilo ali que é o Evangelho, tá? Aquilo ali, toda a Bíblia é um evangelho, de certa forma ela converge para o evangelho em Cristo. É uma mensagem só do evangelho. Você vai pensar, o evangelho é só Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, a Bíblia toda é o evangelho. Então, quando Lutero diz que nós somos evangélicos, ele está se referindo àqueles que são bíblicos. Ser evangélico significa ser bíblico, seguir a Bíblia, e não ordens de padres, de papas, ou de pai de santo, ou de seja quem for, certo? É nem mesmo de pastor, né? Você segue o que a Bíblia diz. Então, ser evangélico significa ser um cristão bíblico. Agora, se você quer ser evangélico, então siga a Bíblia, abandone as tradições, abandone qualquer outra coisa, e siga a Bíblia, a palavra de Deus, que aí você poderá ser chamado de evangélico. Senão, você não é evangélico, você é um cristão tradicionalista, né? É um cristão tradicionalista, submisso a uma hierarquia e coisas do tipo. Não existe hierarquia que possa se opor ou mesmo se interpor às escrituras para um verdadeiro evangélico. Agora, para quem não é evangélico, existe hierarquia, ele tem que pedir benção para não sei quem, pedir licença para o outro, pedir isso para aquilo, para poder chegar a achar que alguma coisa está certa. Por isso que alguns grupos que rotulam erroneamente de evangélicos, como por exemplo Testemunhas de Jeová, não são evangélicos, porque eles não se baseiam nas escrituras, eles não têm a Bíblia como única regra de fé e prática inerrante, infalível e suficiente. Eles não têm, eles precisam, por exemplo, da torre de vigia, certo? Então, eles não são evangélicos, porque eles não vão direto ao evangelho. O católico também não é evangélico, porque ele não vai direto ao evangelho. Ele está preocupado também com as tradições, com as ordens do Papa, com isso e aquilo, certo? Então, não é evangélico. Digamos, aquele Igreja da Unificação, do Reverendo Moon, é uma coisa horrível, aquilo até, mas o cara também não é evangélico, embora pareça evangélico, não é evangélico, porque ele não vai direto na Bíblia. Na verdade, o Reverendo Moon é que interpreta as coisas. Podemos dizer que os adventistas também não são evangélicos, porque eles dependem também da interpretação de Ellen White, né? E poderíamos dizer outros grupos aí. Por exemplo, os presbiterianos, lá eles têm lá, eles seguem muitas institutas de Calvino, né? Embora eles falem muito de Calvino, eles não colocam Calvino em nenhum momento em igualdade com as escrituras. Então alguém pode confundir uma coisa com a outra. O fato de você ter um teólogo que você cite como referência, você entende que aquele teólogo também erra. Então, defendendo aqui os presbiterianos, embora não seja muito o caso aqui, às vezes no canal, eles creem que Calvino interpretou corretamente, mas não colocam Calvino na mesma posição da palavra de Deus. Então eles são evangélicos, né? Da mesma forma luteranos, que valorizam interpretações de Lutero e coisas assim. Mas o fato de você ter um teólogo que oriente não significa que aquele teólogo esteja acima do evangelho. Mas quando você tem dispositivos, uma hierarquia
que está acima do evangelho na decisão daquela pessoa em sua relação com a vida, na sua vida diária com Deus, aí essa pessoa não é evangélica. Por exemplo, se ela precisa se confessar a alguém, se ela precisa receber a bênção de alguém para ter contato com Deus, ela não é evangélica. Então a origem do termo evangélico é essa. Se você quer ser chamado de evangélico, então coloque a Bíblia como sua única regra de fé e prática, infalível, inerrante e suficiente. Aí você poderá ser evangélico. Aí não adianta ficar de mimimi reclamando que fulano se diz evangélico, que coisa chata, eu também quero ser. Não, você quer ser? Então seja. Ninguém proíbe. É só colocar a Bíblia como única regra de fé e prática, inerrante, infalível e sem nenhuma hierarquia antes dela, tá? Aí você será evangélico. Você fica simplesmente reclamar porque não te chamam de evangélico, porque você gostaria de ser chamado de evangélico, não faz sentido nenhum. Você tem que realmente ser. Então, para aqueles que reclamam dos evangélicos por terem esse nome, ao invés de reclamar do nome, se tornem evangélicos, que é o melhor que vocês podem fazer.